Eu nunca vi isso na minha vida. A Globo começou a desmentir a própria Globo. Estão faltando combinar a narrativa lá na Rede Globo. Deve ter briga interna. Eu vi uma coisa ontem que me chamou a atenção. Eu vi o Jornal Nacional desmentindo a Globo News. Vamos lembrar que a Globo News virou central de golpes, central anti-Lula. As jornalistas, principalmente, eles são bem canalhas e escalam as jornalistas mulheres para esse papel sujo e não os homens, porque eles dizem que é lugar de fala. Então as jornalistas mulheres passaram a atacar a Janja com machismo e misoginia, passaram a ser bem machistas com a Janja, inventando mentira sobre ela. Passou aí a Andréa Sadi 3 dias inventando mentiras sobre a Janja, dizendo que a Janja causou um climão num jantar com o companheiro Xi Jinping, companheiro do Lula, amigo de mais de 20 anos do Lula e que adora o Lula. Num jantar entre eles, que estava lá a primeira-dama da China também, estavam alguns ministros do Lula, estava o Davi Alcolumbre, estava o Elmar Nascimento, enfim, nesse jantar, alguém disse para Andréa Sadi, e ela, obviamente, quando é para atacar o PT, e principalmente quando é para desviar o foco do fato de que a viagem do Lula à China foi uma das mais importantes da história de um chefe de Estado do Brasil ou outro país, se não a mais importante, porque nunca se fechou tanto acordo com o país mais poderoso do mundo, e nunca o Brasil teve ao seu lado um país que é tão poderoso e que está ao lado do Brasil, e que não está vendo o Brasil como, olha, quer saber, vamos só explorar esses caras, que eles são o nosso quintal, eles são o nosso jardim aí, o quintal que tem atrás da casa, que é onde a gente deixa lixo, onde a gente ferra tudo, e só serve pra gente sugar deles. Não, é a primeira vez que o Brasil consegue firmar aí acordos com um país que quer o Brasil soberano. Você fala, que coisa, né? Que coisa, a Globo não quer. Ainda mais porque a Globo é financiada ali em muito pelo mercado financeiro dos Estados Unidos. Ah, o tanto de dinheiro da USAID que o Trump fechou agora, tá uma briga na justiça, que foi para jornalistas da Globo, um dia talvez saberemos. Mas foi muito, viu? Estamos falando aí de muitos milhões de dólares. E aí o que acontece? Pô, não pode o Brasil, mesmo se o governo Trump tá lá, é um governo de extrema-direita, é uma política de Estado dos Estados Unidos, não importa o governo, quer ter o Brasil como seu cachorrinho, aí a Globo não deixa. Pô, vamos falar bem do Lula, falar aí que o Lula tá fazendo aí uma política de estadista junto com a China, que vai ter aí bilhões de investimentos, geração de emprego no Brasil, vai ter ferrovias, vai modernizar, vai ter infraestrutura no Brasil. Pô, vamos falar de fofoca, vamos falar mal da Janja. Aí o Estúdio I virou um Fofocalizando, inclusive no mesmo horário quase, ali. A diferença é que o Fofocalizando geralmente parte de uma fofoquinha que saiu no Instagram, de algum videozinho assim, então tem um fundinho de verdade. O Estúdio I nem isso. Consegue ser pior que o Fofocalizando. E aí, logo depois, foram falar de caso INSS, porque, pô, vamos bater no Lula só com uma coisa? Vamos bater com outras. E aí, resolveram Malu Gaspar, que é a Malu Gaspar, ela começou a ser agora uma das jornalistas do Globo News, aí você vê como eles estão ficando golpistas. Ela é uma das jornalistas que eu cito aqui todos os dias como, olha, a mentira sai direto do celular do Bolsonaro ou do Flávio do Valdemar e vai para a primeira página do Globo, porque ela é colunista do Globo e ela escreve e vai para a primeira página, tudo que ela escreve. E eu falo aqui, ó, o Bolsonaro mente e vai para a coluna dela. Inclusive, algumas vezes, o Bolsonaro já fez ameaças aí veladas a ministros do STF no passado por meio da coluna dela. Eu falo, pô, que jornalista é essa? Que na verdade não é jornalismo, é assessoria de imprensa de bandido. Porque já teve aí coluna dela que diz que, olha, se o ministro do STF fizer, se o Alexandre de Moraes fizer tal coisa, os bolsonaristas preveem que vai ficar difícil para ele sair nas ruas. Pô, isso não é ameaça? Num país sério seria até crime. E iam lá ver, peraí, ah não, eu tenho direito ao sigilo da fonte. Peraí, sua fonte está cometendo crime usando a sua coluna. Está ameaçando o ministro, está tentando ali literalmente obstruir a justiça. Mas ficou por isso mesmo porque vai atrás de jornalista da Globo. Não pode, né? Se fosse o Alan dos Santos, que é bem criminoso, fazendo a mesma coisa, aí iam atrás dele. Mas na Globo não vão melindrar, né? E a Malu Gaspar passou aí com a mentira do dia. Esquerda brigou para manter descontos no INSS. E aí ela fica ali, ó, o vídeo tem 3 minutos, é engraçado que você olha no comecinho, olha a cara do Otávio Guedes e da Júlia do Alibe, e olha que a Júlia do Alibe é extremamente golpista. Ela é aquela que publicou foto, achou de bom tom, publicar foto no dia do impeachment da Dilma, com a dela, com outras 3 jornalistas da Globo News, dizendo ali, as minas do impeachment.
Ou seja, nós derrubamos a Dilma, para se vangloriar, eu derrubei a Dilma. Essa é a cara quando começa a falar abobrinha aqui a Malu Gaspar. Aí depois, olha como muda como muda o semblante dela do começo e dele pro fim do vídeo. Já tá cansada, já tá mais séria, ele já tá assim, meu Deus do céu, essa mulher não para de falar abobrinha. A Malu Gaspar conseguiu inverter e falar que uma medida provisória do Bolsonaro, que foi o que começou a abrir ali os descontos começou a abrir para associações que queriam descontar dos aposentados, falar que, olha, a esquerda colocou emendas e aí foi a esquerda quem fez com que se mantivessem os descontos. Só que antes da medida provisória do Bolsonaro, já tinha projetos da direita. E quando teve a medida provisória do Bolsonaro, a direita votou junto. Aí ela começou a falar que os deputados de esquerda colocaram emendas, isso que permitiu o desconto, a esquerda até comemorou na época, só que ela se esquece que a maioria das associações foi cadastrada em 2020. E ela se esquece que a maioria dessas associações foi cadastrada porque o governo Bolsonaro mudou uma regrinha dentro do INSS que passava de uma diretoria para outra do INSS, onde eles tinham ali bandidos já infiltrados, o cadastramento dessas associações e manter ou não manter a associação e todo tipo de denúncias. E aí é que eles começaram a roubar muita grana. Mas, obviamente, a Malu Gaspar não vai fazer isso, porque senão os amigos de WhatsApp dela, Bolsonaro, Eduardo, Flávio, Valdemar, vão ficar tristinhos com ela, né? Pô, não pode ter excesso de sincericídio. Eis que coube ao Jornal Nacional, falar a verdade e desmentir a Globo News. Eu fiquei assim, não tô acreditando nisso, não. A Globo News tá igual barata tonta depois que o Lula jogou o spray neles. Sabe quando você joga o spray na barata, ela fica tonta? Disseminaram fake news sobre a Janja, o Lula novamente falando à imprensa, e olha como é importante o Lula falar à imprensa, eles fazem pergunta canalha, ele já desmentiu a fake news. Se o Lula não tivesse feito uma coletiva de imprensa, tava até agora rolando a fake news da Andréa Sadi, tá? Até agora, sem desmentido. Que ele não ia fazer um vídeo de... O Lula não tem esse perfil, deveria ter, mas ele não ia fazer um vídeo assim falando, ó, é mentira da Globo. Não ia. Mas como ele fala com a imprensa, ele tem a oportunidade de desmentir todas as mentiras. Se ele falasse todos os dias, nossa senhora, toda vez que ele fala lá meia hora. Ah, mas o trecho que viralizou tem 2 minutos. Exatamente, meia hora para pegar um trecho de 2 minutos que bate forte em alguma fake news. Você vê que essa fake news da Globo não se criou. Imagina como ia se criar se o Lula não tivesse dado declaração. E o Lula disse, é mentira, não teve problema nenhum, eu fiz a pergunta para o companheiro Xi Jinping e ele vai enviar alguém do TikTok para resolver o problema aí dessa plataforma. Porque o TikTok tem estudos comprovando que eles estão ali manipulando eleições em vários países, inclusive agora na Romênia está um escândalo, a bel prazer de quem é o administrador do TikTok nesse país, ou seja, não é do governo chinês, é do administrador do TikTok nesse país, que no Brasil são extremamente bolsonaristas. O que tem aí de gente de esquerda, eu fiquei 1 ano desmonetizado do TikTok sem ter feito nada de errado, sem problema algum e sem aviso prévio. O Ivan Vieira, também influenciador, que aparece várias vezes aqui no canal, também tem 3 contas desmonetizadas no TikTok. Enquanto isso, tá cheio de gente de extrema direita disseminando fake news e monetizados. E olha, o TikTok não paga bem, mas tem gente ganhando dinheiro com fake news lá. Você fala, pô, peraí. E todos de extrema direita. Você fala, tem claramente ali um viés ideológico no TikTok Brasil. O Lula falou, a Janja explanou melhor ainda para o Xi Jinping e ele vai enviar uma pessoa, inclusive o TikTok desmentiu também a Globo News, que tinha climão, e enviou uma carta para o governo brasileiro para abertura de um diálogo. Também está acontecendo lá desafios de crianças fazendo coisas perigosas, ou às vezes até ingerindo coisas tóxicas, e estão morrendo crianças por desafios do TikTok. A Globo fala e ficou igual barata tonta, tentando se justificar por 24 horas das fake news. Depois, no dia seguinte, continuou tentando justificar, tentaram mudar a narrativa e falar, olha, o Lula ficou com raiva, mas a gente não quis falar da Janja, que era um jantar protocolar, o protocolo não permitia a fala nem do Lula. Cheguei a mostrar aqui o tamanho da canalice das jornalistas. Um jantar do Lula com o amigo dele, não pode falar, o jantar silencioso do Lula, tá? Talvez possa falar assim,
Não sei. É isso, jantar do Lula. Com o seu companheiro Xi Jinping. Aí pegou mal, que todo mundo começou a ver que, pô, estão mentindo deliberadamente, e aí mudaram. Agora, a Andréa Sadi está revoltada porque uma ditadura vai mandar um representante para o Brasil. Nossa, que crime do Lula. Enquanto isso, enquanto ela está revoltada, ela fala, o Brasil pode até sofrer sanções por causa disso, que ninguém admite ditaduras. Esse aqui é o Trump ao lado dos dois ditadores talvez mais sanguinários que tenha hoje, talvez só não mais que os do Afeganistão, que é o da Arábia Saudita, e o ditador da Síria, que, se você não sabe, esse aqui, ele era o líder do Estado Islâmico. Lembra do Estado Islâmico, que fazia terrorismo lá na Síria, decapitava cristãos? Esse era o líder, só que agora ele está de terno e gravata, porque ele é o ditador do bem. E ele também é líder da Al-Qaeda. Então, o líder da Al-Qaeda, aquela do Bin Laden. Bin Laden morreu, líder. Líder do Estado Islâmico, ao lado do Trump. Mas é a ditadura do bem da Globo. Pô. Se é o Trump que está do lado deles, pô, ditador bom. Se fosse o Lula, aí não pode. Como é que você está fazendo negócios com uma ditadura? Essa é a Globo. Se esses dois países passarem a fazer política de Estado ao lado dos Estados Unidos, a Globo vai passar a fazer matérias defendendo esses países, mostrando a cultura síria, mostrando a cultura árabe, mostrando, olha que países bonitos. Tenha simpatia por esses países. Afinal, eles têm política de Estado ao lado dos Estados Unidos. Mas a China é malvadona. Pois bem, enquanto isso, depois aí de mentir sobre a Janja, a Globo mentiu aí sobre o INSS. E aí, coube ao Jornal Nacional. Vamos aqui mostrar trecho da reportagem do Jornal Nacional. Vai mostrar hoje uma denúncia grave apresentada à polícia 4 anos atrás, em 2021. Uma testemunha afirmou que uma associação adulterou documentos assinados por aposentados. Pedidos de encerramento de descontos foram transformados em autorizações de retirada de dinheiro. Peça sua inscrição no canal. Alonguei um pouquinho o vídeo, né? Falou!